O simples não é um desafio para o ego do homem. O difícil é um desafio. O impossível é um grande desafio. O tamanho do ego pode ser conhecido pelo desafio que alguém aceitou por sua ambição, pois ele é mensurável. No entanto, o simples não é atraente para o ego, o simples é a morte do ego. E o homem escolheu complexidades até mesmo em lugares em que não havia nenhuma complexidade, pela simples razão de que com a complexidade ele pode continuar desenvolvendo e fortalecendo o seu ego. Ele continua ficando cada vez mais importante na política, na religião, na sociedade, em todos os lugares. Assim, a educação é um programa para lhe dar ambição através da punição e da recompensa, para conduzi-lo a uma determinada direção. Os pais, desde o princípio, têm expectativas muito altas com relação aos filhos. Talvez achem que Alexandre o Grande foi enviado para eles ou que a filha é a reencarnação de Cleópatra. Os pais condicionam os filhos desde o início, dizendo que, a menos que prove a si mesmo, não serve para nada. O homem simples é considerado um simplório. O homem simples não foi o objetivo da sociedade humana até agora, e o homem simples não pode ser objetivo, uma vez que o ser humano nasceu simples. Toda criança é simples, é apenas uma folha em branco. Então, os pais começam a escrever nessa folha, escrever o que ela tem que se tornar. Depois, os professores, os líderes, todos eles seguem enfatizando que ela tem de se tornar alguém, pois, caso contrário, terá desperdiçado sua vida. A questão é exatamente o oposto. O homem é um ser. Ele não precisa tornar-se outra pessoa. Esse é o significado da simplicidade. Permanecer à vontade com o próprio ser e não seguir qualquer caminho para tornar-se outra pessoa, que é algo que não tem fim. Não há um momento em que vá pensar: agora minha jornada está completa, cheguei ao ponto mais alto das minhas ambições. Ninguém em toda a história da humanidade foi capaz de fazer isso, pelo simples fato de que o homem está se movendo em círculos. Portanto, uma pessoa está sempre à frente de outra em uma coisa ou outra. A vida é multidimensional. É impossível que o homem vá em todas as direções e que seja o primeiro em todas elas. É simplesmente impossível, pois a existência não funciona dessa forma. O ego é a doença do homem. Os interesses instituídos querem que o homem permaneça doente. A sociedade não quer que o homem seja saudável e inteiro, porque o ser saudável e inteiro é um perigo para os seus interesses pré-estabelecidos. É por isso que ninguém quer ser simples, ninguém quer ser um Zé Ninguém. E toda a minha abordagem é que o homem deve estar à vontade consigo mesmo, que deve aceitar o seu ser. Tornar-se é a doença, enquanto ser é saúde. No entanto, ser simples, por inteiro, saudável, feliz, você não experimentou isso. A sociedade não lhe permite um único momento para si. Portanto, o homem conhece apenas um caminho, o caminho do ego. Foi dito a você para se tornar Jesus Cristo. Há sociedades que têm como objetivo que todos se tornem um Deus. Este mundo é insano. Eles têm que sair de toda essa programação. Aquele que quiser se divertir, relaxar, sentir a paz e a beleza da existência, terá que ter descartado esse falso ego. Não quero tirar mais nada do ser humano, quero somente tirar-lhe o ego, que, de qualquer forma, é apenas uma fantasia, não é uma realidade. Portanto, não estou realmente lhe tirando nada, e quero lhe dar o seu ser. É claro que não preciso dar isso a você, você já o possui. Você apenas precisa ser alertado sobre a realidade e despertado para a imensa beleza da inocência. Nada está em risco, e o homem está correndo atrás das sombras que nunca será capaz de capturar, esquecendo-se de todos os tesouros que trouxe consigo para o mundo. Antes que seu ego seja satisfeito, a morte vai acabar com o homem. A vida é muito curta, não é para ser destruída nesse tipo de jogo como o ego. E é apenas uma questão de compreensão.
pessoal, tudo bem? Esse trechinho que eu li é um trecho do prefácio do Livro do Ego, que é um livro do Osho. Já falei muitas vezes dele aqui, mas como a gente está sempre aprendendo, é importante a gente refinar nossa percepção e olhar os mesmos temas com outras percepções, né? Cada vez que a gente fala de um determinado tema, mesmo que o tema seja o mesmo, como cada momento é único e como nada se repete, a repetição é mais uma das ilusões do ego, porque quando você está presente, quando você está consciente, você sabe que nada se repete, que tudo é único, né? Que cada momento é especial. Então, cada vez que a gente retoma alguns temas com diferentes abordagens, com diferentes olhares, a gente tende a perceber aquele assunto por uma nova perspectiva, a se aprofundar, a refinar a percepção, a olhar de um jeito novo. Então, por isso que eu acho importante sempre trazer determinados livros para vocês, que são livros que para mim são e foram estruturais, bastante decisivos na formação da percepção da realidade, e são livros que me ajudaram também a desconstruir diversas crenças negativas que eu tinha sobre a realidade. Inclusive, gente, esse livro é bastante interessante porque com ele eu consigo fazer um paralelo também com outro tema que eu aprendi no Livro dos Espíritos, que na verdade são coisas similares e até complementares, né? No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele fala sobre a escala espiritual ou escala espírita, que é uma classificação feita pelos espíritos, né, pelo Espírito da Verdade, sobre o grau de evolução de cada espírito, para você saber diferenciar um espírito imperfeito de um espírito bom e de um espírito puro, quais as características que predominam em cada grupo. Claro que essa categorização não é algo absoluto, dependendo do espírito para o qual você perguntar, essa análise pode ser diferente e é uma análise dinâmica, não é porque um espírito estava numa categoria que ele vai ficar lá para sempre. Então essa forma de categorizar é só para ficar didático, mas obviamente que ela não é absoluta, que ela tem muitas nuances, né? Então a escala espírita tem essa mesma função, para a gente entender o nível de evolução de cada espírito através dessa análise, mas é importante que a gente não fique fechado nessa categorização, achando que só existe essa forma de ver a realidade. Porém, eu acho interessante usar a obra de Allan Kardec, né, e fazer um paralelo com o Livro do Ego do Osho, porque nesse livro ele fala muito sobre a importância da gente se desidentificar do ego. E quanto mais imperfeito é um espírito, usando então essa categorização, né, do Livro dos Espíritos, quanto mais imperfeito é um espírito, mais ele vai estar, portanto, identificado com o ego, com a matéria, né? O Ali Cravo usa um termo que eu gosto muito, ele fala sobre a diferença entre os níveis de consciência. E é muito interessante, né, gente, a gente perceber que a gente está num planeta, né, cuja maior diferença entre as pessoas, como o próprio Arli fala, não é a diferença entre gêneros, né, não é a diferença entre etnias, não é a diferença social. Como o próprio Arli fala, a maior diferença que existe entre as pessoas, que é o que impera nessa realidade, é a diferença entre níveis de consciência. Então, a gente tem aqui encarnado nesse plano pessoas que têm ainda uma consciência bastante primitiva, que só conseguem ver um aspecto muito pequeno da realidade, como fala Allan Kardec, né, nessa escala espírita. Essa diferença de consciência ela é nítida, principalmente quando a gente vê pessoas, por exemplo, que acham normal usurpar outras pessoas em benefício próprio, né? São aqueles espíritos considerados imperfeitos nessa categorização, porque existe um predomínio do mal sobre o bem, do materialismo sobre a espiritualidade. Então, muitas vezes, se você já tem outra consciência, ou seja, se você já atingiu um nível de percepção no qual você reconhece a importância de focar naquilo que é eterno e não naquilo que é efêmero, quando você olha para uma pessoa que é muito identificada com o ego, por exemplo, e que tem atitudes que a conduzem cada vez mais para uma perspectiva materialista da realidade, às vezes você se choca e fala, nossa, mas como é que essa pessoa está agindo assim? Ela não percebe que isso é errado? E não, na verdade não percebe. Naquele nível de consciência que ela está,
ela comete erros e muitas vezes ela pode até ter a informação de que aquilo é errado, né? Porque a maioria de nós, a gente tem uma bússola moral dentro da gente. Muitas vezes a gente tem a informação de que algo é errado. Mas como eu falo ali, ter a informação é diferente de ter a consciência. Então, às vezes a pessoa sabe, teoricamente, que algo não é bom, que algo é errado, mas mesmo assim ela vai e comete aquele erro, né? Ou seja, ela tem a informação intelectual, mas ela não tem a consciência, ou seja, ela não internalizou aquela informação, não desenvolveu aquela informação de tal forma, de modo a transformar aquilo numa convicção. Então ela continua tendo atitudes erradas que a afastam, né, das leis divinas, que a afastam da própria essência, porque ela está muito identificada com o materialismo, com as necessidades materiais em detrimento das necessidades espirituais. Mas como a lei do progresso é uma lei divina, portanto não é uma opção, é uma lei, todos nós estamos progredindo, a consciência não regride, ela pode até ficar estagnada, ficar lá paradinha por um tempo, dependendo das escolhas que a gente fizer, mas a consciência não regride, a gente está sempre indo para frente, sempre progredindo, aprendendo coisas novas, né? Então, mesmo aquela pessoa que tem uma consciência muito primitiva hoje em dia, que tem valores muito deturpados, muito psicopáticos, que as distanciam das leis divinas, das leis da eternidade, mesmo essa pessoa, que muitas vezes você olha para a pessoa cometendo erros gravíssimos, você fala, nossa, essa pessoa nunca vai evoluir, essa pessoa nunca vai aprender. Isso não é verdade, gente. Todos nós estamos em evolução, todos nós estamos em aprendizado e muitas vezes o nosso ego usa essa estratégia de olhar para o outro, de julgar o outro, de projetar a sombra no outro para a gente não olhar para a gente, né? Quantos erros provavelmente a gente está cometendo agora que a gente também não está percebendo? Inclusive, essa é uma frase do Ali Cravo também, que eu gosto muito dessa frase, porque às vezes a gente fica julgando o erro do outro, nossa, que absurdo, olha o que essa pessoa está fazendo, ela não percebe que está errado, que não é esse o caminho, né? Muitas vezes a gente está nessa postura que é até um tanto arrogante, né? Essa postura julgadora. Só que a gente mesmo também não está percebendo os erros que a gente está cometendo nesse momento e que a gente não tem consciência para perceber que são erros. E é muito interessante um processo que acontece para quem é espiritualista como eu, para quem acredita, claro, quando a gente sai desse plano, quando a gente desencarna e depois que a gente passou pelo umbral, eventualmente a gente foi, né, para a colônia espiritual, e a gente tem a oportunidade de rever alguns trechos importantes da nossa vida para ver o que a gente aprendeu, o que a gente precisa melhorar. Esse é um momento muito importante porque é nessa fase que, em geral, acontece o processo de arrependimento, que a gente observa alguns erros que a gente cometeu, mas naquele momento que a gente estava cometendo aquele erro, a gente não percebia. E muitas vezes, quando a gente desencarna e consegue, portanto, ter uma outra perspectiva da realidade, que não é uma perspectiva egóica, né? É uma perspectiva do espírito que está enxergando a própria vida em outro patamar, com outra percepção. E aí, nesse momento, é dada a você a oportunidade de você rever o que você fez enquanto você estava encarnado, gente. Os espíritos amigos falam que esse processo é muito interessante. Em geral, a maioria das pessoas, quando começa a rever a própria vida, as escolhas que fez, né, começa a reavaliar o quanto cumpriu da missão a que se propôs a cumprir no projeto reencarnatório e o quanto não cumpriu, a maioria das pessoas, em geral, quando observa tudo isso, entra num processo muito grande de arrependimento, começa a chorar, começa a cair em si, né? E aí precisa ter o apoio dos espíritos amigos para não entrar em culpa e para observar os próprios erros como oportunidade de poder rever isso, reajustar isso em outro momento, em outra encarnação, né? Não para sentir culpa, mas para poder avaliar e para poder aprender. Então é um processo que a maioria de nós aqui, para quem acredita, claro, já passou em algum momento, né? Enquanto a gente estava lá no plano espiritual revendo as nossas experiências na Terra. E muitas vezes a gente estava aqui na Terra apontando o dedo para o outro e julgando e condenando o outro e nós mesmos estávamos cometendo erros que a gente nem percebia, né? Então a ideia desse vídeo não é fazer ninguém se sentir culpado e não é fazer com que ninguém fique se achando superior, até porque essa coisa de se achar superior acaba sendo mais uma das vaidades do ego.
O Muji tem um texto que eu adoro, que fala sobre essa vaidade espiritual, né? Já falei sobre esse texto várias vezes aqui. É algo assim, não é ipsis literis isso, mas ele fala algo assim. Se você é espiritualista e você não assiste mais TV, mas julga aqueles que assistem, então tome cuidado, porque isso é o ego entrando pela porta de trás. Se você é espiritualista e parou de comer carne, mas julga aqueles que ainda comem, então tome cuidado, porque é o ego entrando pela porta de trás. Enfim, é um texto bem longo, ele fala de várias situações que muitas vezes a gente acaba julgando sem perceber. E quando a gente se dá conta, muitas vezes essa estratégia de julgar a evolução do outro é uma forma da gente não olhar pra gente, da gente não se trabalhar, não integrar as nossas próprias sombras. Então, claro, você pode olhar uma situação, perceber que aquilo é errado. Agora, ficar execrando, julgando, condenando, não ajuda em nada a outra pessoa a evoluir e nem você. Você acaba gastando muita energia com esse julgamento e acaba não favorecendo nem a si próprio, nem o outro. Por isso a importância da gente olhar para dentro, integrar as nossas próprias sombras e, claro, estabelecer limites naquilo que está indigno, mas sem julgamento, sem condenação, compreendendo acima de tudo que cada pessoa tem um nível de consciência e por conta desse nível de consciência a pessoa faz aquilo que ela alcança naquele momento. Ela faz aquilo que ela consegue de acordo com o nível de percepção que ela tem da realidade. Tem uma analogia muito interessante que o Osho faz, que nos ajuda, inclusive, a compreender melhor essa escala espiritual. Ele fala que os espíritos mais iluminados, os seres mais iluminados, se a gente pensar, por exemplo, numa árvore, né? O ser iluminado, ele está no topo dessa árvore, ou seja, ele tem uma percepção da realidade que é uma percepção que vem daqui de cima. Aquele espírito que ainda é considerado imperfeito, né? Essa é a nomenclatura que o espírito da verdade usa, né? Mas você pode falar, por exemplo, que são espíritos que têm uma consciência mais primitiva da realidade. Então, eles estão aqui ainda, eles estão enxergando a realidade dessa perspectiva. Um dia eles vão chegar aqui em cima, ao longo de muitas vidas, vão refinando a percepção, tendo novos aprendizados até serem espíritos puros. E aí, quando eles chegam a espíritos puros, a encarnação pode ser uma opção, como foi para Jesus, por exemplo. Jesus não precisava mais reencarnar, ele já tinha atingido o nível de espírito puro, mas muito possivelmente ele veio em missão, ele escolheu reencarnar aqui na Terra por compaixão. Inclusive, Jesus é o governador do planeta Terra, né? Então, por compaixão, ele decidiu vir. Mas ele já era um espírito muito elevado, ele não precisava mais da reencarnação para evoluir. Agora, é claro que esse não é o caso da maioria de nós. A gente está em aprendizado, então a gente precisa, assim, de várias vidas para ir se lapidando, tendo novas percepções, vivendo novas personagens aqui nesse plano, para que a gente possa desenvolver novas habilidades, ter novas experiências, reajustar questões do passado. Já fiz um vídeo aqui, inclusive, sobre provas e expiações, sobre como diferenciar uma coisa da outra, né? E a gente escolhe também muitas das provas que a gente quer passar durante o nosso projeto reencarnatório. Quando a gente está no plano espiritual, elaborando o nosso projeto reencarnatório, a gente escolhe muitas das experiências que a gente vai viver justamente para usar essas experiências como uma mola propulsora para a expansão da consciência. Só que é claro, como a gente passa pelo véu do esquecimento antes de encarnar nesse plano, quando a gente vem para cá, muitas vezes a gente se revolta contra o universo, se revolta com a vida, e a gente esquece que foi a gente mesmo que escolheu passar por aquela experiência antes de vir para esse plano. Allan Kardec fala muito bem sobre isso no Livro dos Espíritos, no capítulo que se chama A Escolha das Provas, né? Ele explica como esse processo acontece antes da gente encarnar. Eu sei que muita gente fica brava com isso, fica revoltada, eu não escolhi isso, né? Eu não escolhi passar por tal coisa e tal, as pessoas se revoltam. Mas, na verdade, gente, o que acontece é que o ego da maioria de nós é bastante limitado. E a percepção que a gente tem da realidade ainda é uma percepção muito limitada. Quando a gente vai ampliando a nossa percepção, vai se permitindo, portanto, se alinhar com a energia da fonte, né?
e a gente deixa o ego em silêncio para permitir que o todo fale através de nós, e a gente consegue exercer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Seja feita a sua vontade, ou seja, o que é isso? É o silenciamento do ego para que a conexão com a essência se faça. Então, quando eu me percebo como um canal de uma energia superior, quando eu reconheço que ao agir em consonância com a essência, eu estou deixando que o todo fale através de mim, eu percebo, portanto, que as minhas atitudes, elas são decorrentes de uma consciência, de uma ação perceptiva, e não de um medo, não de uma raiva, não de uma ansiedade. Porque quando eu estou consciente, eu trago luz para esses sentimentos mais densos e eu não me identifico com o ego. Só que, como fala o Osho, né, no livro do Ego, a maioria de nós, a gente ainda está agindo sempre em consonância com os desejos efêmeros do ego. Então a gente consegue uma coisa e quer outra, a gente quer sempre mais poder, mais status. Gente, quantas e quantas e quantas pessoas adorariam ganhar milhares de reais para passar a vida inteira sem fazer nada, sem de fato produzir algo de construtivo para o coletivo? Mas afinal de contas, a gente está aqui nesse plano para quê? A gente está aqui justamente para desenvolver as nossas capacidades, né? Para desenvolver a lei da fraternidade, da cooperação. Qual é a graça de uma vida na qual a gente não se sente útil, na qual a gente não se pode se colocar a serviço do todo, né? Se colocar como um canal para ajudar os nossos irmãos, para poder crescer em conjunto, para cooperar? Qual o sentido da gente estar aqui se não for justamente para usar os nossos potenciais em prol primeiro da gente mesmo e depois do coletivo? Então, em geral, os espíritos mais evoluídos, os espíritos puros, eles já têm uma consciência da coletividade, da fraternidade. Eles percebem que somos todos um, então eles entendem que fazer mal para o outro, na verdade, é fazer mal para si mesmo. Mas aquele espírito que ainda tem um nível de consciência muito primitivo, muito rasteiro, em geral ele é muito egocêntrico, ele pensa só nele mesmo, no prazer pessoal, nas necessidades pessoais, ele acha que pode fazer mal para alguém, não vai arcar com as consequências, ele só pensa nele, ele quer ele estar bem. São espíritos extremamente egoístas porque eles têm um nível de percepção que não permite que eles enxerguem o todo, o coletivo, eles só pensam neles, então eles acham que podem tirar vantagem de alguém, que podem ser materialistas, né? Que podem passar por cima dos outros e que tá tudo bem, que eles não vão colher aquilo que eles plantaram, eles não têm essa percepção. São aquelas pessoas que acham que podem aniquilar outra pessoa, né? Fazer mal para outra que vai ficar por isso mesmo. Quando você aniquila alguém, eu não posso falar o termo exato aqui, né? Porque o YouTube não autoriza, mas quando você aniquila alguém, essa pessoa vira um egum, vira um espírito atrapalhado que muitas vezes vai te obsediar. Então você acha que você está se livrando da pessoa, mas você está, na verdade, conquistando um novo problema. Primeiro porque você criou um karma para você pela lei da causa e efeito, e outra porque agora essa pessoa em espírito vai poder te perseguir, o que é muito pior, porque ela vai ter recursos que ela não tinha enquanto encarnada. Então você acabou de conquistar um inimigo, né? Então, gente, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente plantou, obviamente, essa é uma lei universal e não uma opção, obviamente que a gente vai colher. Deus, quando Ele nos cria, Ele não nos cria como espíritos maus, né? Ele nos cria como espíritos primitivos, que precisa sim se lapidando ao longo de muitas vidas até atingir a iluminação, até atingir o nível de espírito puro. E ao longo de muitas e muitas e muitas e muitas vidas, a gente vai se lapidando. Só que a velocidade dessa lapidação, vamos dizer assim, depende muito das nossas escolhas. Então, se você faz muitas escolhas erradas e pratica o mal por opção sua, você vai demorar mais para evoluir, obviamente, porque você vai ter que expiar essas questões em outras vidas, ou seja, você vai precisar fazer reajustes. Isso não tem nada a ver com punição divina, é o nosso ego limitado que muitas vezes interpreta dessa forma, né? O que acontece é que, na verdade, isso é uma segunda chance, é uma oportunidade de aprendizado. E muitas vezes, gente,
A gente não expia tudo que a gente tem que expiar numa única vida, a gente vai parcelando essas expiações, muitas vezes, ao longo de muitas vidas, que são consequências de escolhas que a gente fez. Então, é a gente mesmo que cria aquilo pra gente. Muitas vezes a gente se revolta contra a vida, contra o universo, porque a gente não sabe que, na verdade, aquilo é uma consequência de escolhas que a gente fez no passado. É claro que quanto mais a gente se conecta com a luz, com a energia da fonte, quanto menos a gente se deixa dominar pelos desejos transitórios do ego, quanto menos a gente se deixa dominar pela reatividade, pelo orgulho, pela inveja, pelo ciúme, pelo medo, né? Quanto mais a gente vai expandindo a nossa amorosidade, a gente pode transformar o nosso projeto reencarnatório, porque esse projeto faz com que a gente escolha o gênero das provas, mas não os detalhes. Então, se a gente vai mudando de consciência, a gente consegue, portanto, flexibilizar esse projeto, né? E eventualmente até deixar de passar por algumas experiências que a gente precisaria passar, justamente porque a gente mudou de consciência, mudou de crença, antes de passar por uma determinada experiência desafiadora que seria necessária para o nosso aprendizado. Analogamente, por exemplo, você precisa, numa escola, passar por várias séries, né, para poder atingir um estágio mais elevado de conhecimento. Só que se porventura você já consegue atingir esse estágio mais elevado porque você se esforçou mais, então você conseguiu aprender mais coisa em menos tempo, então você não vai precisar passar por estágios anteriores ao estágio mais elevado, porque você já conquistou aquilo sem precisar passar por esses estágios inferiores, entende? Então, gente, quando você expande a sua consciência, expande a amorosidade, a percepção, quando você reflete antes de ter qualquer atitude, ou seja, quando você age ao invés de reagir, né? Quando você emana luz para alguém, para o mentor de alguém, ao invés de emanar raiva, quando você evita fazer uma fofoca, quando você evita julgar e você procura fazer elogios genuínos para as pessoas. Enfim, quando você busca focar na luz ao invés de focar nas sombras, né? Claro, as sombras fazem parte da vida, o nosso treino é não se identificar com elas, já falei várias vezes sobre isso aqui. Eventualmente, algumas experiências mais difíceis que você precisaria passar, você não vai precisar mais, porque a crença mudou, a consciência mudou, né? Jesus dizia, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, por essa perspectiva, a gente pode compreender que, de acordo com a percepção espiritualista, né, ninguém é uma vítima de nada. O que a gente está vivendo hoje é uma consequência de escolhas que a gente fez ao longo de muitas e muitas vidas. Quando a gente olha por essa perspectiva, não significa que a gente tem que se conformar com a realidade, ficar se culpando por erros que a gente cometeu e ficar passivo diante da realidade e falar tudo bem, tudo tem que ser assim mesmo, tá tudo certo. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é quando você toma consciência de quem você é, da sua história, do contexto no qual as coisas acontecem, né? Quando você sai de posturas vitimistas e você então desenvolve a autorresponsabilidade, quando você percebe a magnitude divina, quando você percebe que está tudo certo como está, que tudo que acontece aqui é em prol de um propósito maior, que muitas vezes seu ego que é limitado não consegue enxergar, seu nível de consciência limitado não consegue enxergar, mas quando você agradece essas experiências e as observa como uma oportunidade de crescimento, então o próprio fato de você ter saído dessa postura mais densa, de brigar contra a vida e de, portanto, elevar a sua vibração numa postura interna de gratidão, e eu não falo de uma gratidão automática, né, de uma gratidão forçada para você fingir que você é evoluído, não é disso que eu tô falando, tá, gente? Eu tô falando sim de uma percepção que você adquire depois de ter desenvolvido convicção na luz através do processo profundo de autoconhecimento. Quando você vai desenvolvendo essa percepção da realidade, você entende, portanto, que tá tudo certo como está, você eleva a sua consciência, eleva a sua vibração, se conecta com algo maior, e isso responde uma dúvida que eu recebo com frequência.
Ah, Gisela, se eu agradecer por situações ruins que acontecem na minha vida, eu não vou atrair mais situações ruins? Não, gente, porque a gratidão é algo que eleva a sua frequência. Não importa pelo que você está agradecendo, o que importa é a frequência que você está vibrando. Então, quando você se propõe, faz esse trabalho interno para vibrar luz, para entrar na frequência da gratidão, você eleva a sua percepção. E aí, quando você vai agir no mundo, você age pela percepção, ou seja, pela consciência do ser, ó, várias oitavas acima. Você não tá mais aqui, ó, no egão. Você não tá mais reagindo pela percepção nublada do ego, que é reativo. O ego quer brigar, ele quer xingar, ele é inconformado, né? O ego, ele tem desejos efêmeros que nos desconectam do todo, da conexão com a essência. Quando você fala assim, Pai, seja feita a sua vontade, ou então numa outra linguagem, quando você silencia o ego e deixa o todo falar através de você, quando você se coloca como um canal, agradece genuinamente tudo o que acontece, não por positividade tóxica, não é nada disso, tá, gente? A positividade tóxica, ela é fruto de uma ausência de percepção, de uma negação das sombras. E aqui a gente não nega a sombra, a gente reconhece a existência, mas a gente integra a sombra e não se identifica com ela. Quando a gente integra e não se identifica, a gente consegue, portanto, ficar uno com o todo, silenciar o egão. Então a gente para de reagir pelo medo, porque quando a gente reage pelo medo, a gente não constrói nada, a gente só destrói, a gente só faz mal pra gente, faz mal pro outro, porque a gente está tendo uma reação e não uma ação perceptiva, né? Mas quando a gente silencia o egão pela meditação, pelas psicoterapias, pelo autoconhecimento, pela prece diária, pelo exercício da gratidão, a gente silenciou o egão. Opa, peraí, aí sim. Estou conectada com a minha essência. Quando eu estou conectada com a minha essência, como é que eu sei? Eu sinto amorosidade. Eu sinto alegria, a vida tem um novo sentido, eu me sinto inspirada, me sinto conectada com algo maior, as ideias fluem, a vida tem um significado mais profundo. Aí sim, conectada com a gratidão, conectada com a energia amorosa, com o todo, eu estou preparada para agir no mundo e para parar, portanto, de reagir pelos desejos efêmeros, desejos transitórios do meu ego, porque o ego é cego, ele não enxerga a realidade, ele briga contra a realidade. Quando a gente está identificado com o ego, a gente está supervalorizando o nosso falso eu. Esse falso eu é fruto de uma construção social, ele nada tem a ver com o nosso eu real, é exatamente isso que o Osho fala no livro do ego. Quanto mais você tem reações que ficam alimentando esses desejos efêmeros do ego, mais você se distancia, portanto, do seu verdadeiro ser. E como é que você percebe o quanto você está identificado com o ego? É só você observar suas atitudes no dia a dia. Quando alguém discorda de você, por exemplo, você é reativo ou você consegue aceitar que uma pessoa pode ser diferente de você? Quando você vê um amigo querido prosperando em várias áreas da vida, você consegue vibrar luz por ele ou você sente inveja, né? Quando você vê uma pessoa que você ama conversando alegremente com outra pessoa, você consegue ficar feliz ou você sente ciúme, você quer destruir essa relação? Você está sempre competindo com as pessoas ou você gosta de colaborar? Gente, claro, todos nós temos um lado sombra. Eu não tô falando isso pra gente se sentir culpado, mas sim pra gente poder reconhecer essas sombras, acolhê-las, integrá-las, para que a gente possa expandir a consciência. Porque é claro, a maioria de nós sente raiva, sente medo, sente inveja, isso faz parte, né, do mundo de provas e expiações, de um mundo onde impera a dualidade. Tá tudo bem, a gente tá aprendendo. O grande problema é a gente ficar identificado com esses sentimentos e ter reações no mundo que são reações motivadas por esse sentimento. Então, por exemplo, se você tem um casamento, se você decide se casar pelo medo de ficar sozinha, pelo medo de ficar solteira, pela pressão social que você recebe, você está reagindo, você não está agindo. Por exemplo, se você escolheu se casar porque você está dentro da energia amorosa, você quer viver uma comunhão amorosa com aquele parceiro, independente do que a sociedade ache,
Você está agindo pela percepção. Entende a diferença? Você fez uma escolha que foi motivada pelo amor e não pelo medo. Infelizmente, muitas pessoas assinam contratos sociais pelo medo que o outro vai embora amanhã. Osho fala muito isso no livro Amor, Liberdade e Solitude, uma nova visão sobre os relacionamentos. Tem muita gente que tem medo que o outro a abandone e ela quer prender o outro. Então ela vai, assina um contrato social chamado casamento para segurar o outro, para laçar o outro. Percebe? Isso é uma reação, vem do ego, entende? A pessoa está reagindo pelo medo. Ela não está consciente de quem ela é e fazendo escolhas perceptivas. Quando eu escolho, por exemplo, guardar dinheiro, que eu tenho muito medo de ficar sem, e portanto a escolha de guardar dinheiro ela é fruto de um medo, de uma ansiedade, um medo da falta, um medo da escassez, observa a crença que está me fazendo reagir daquela forma. É uma crença que vem do medo, não da percepção, não de uma intuição. Quando eu estou conectada com os meus mentores, com a minha intuição, eu tenho ações amorosas, alegres. Eu posso até escolher guardar dinheiro. Mas essa escolha ela é fruto de uma percepção, portanto ela não é uma reação, ela é uma ação, porque ela não veio do ego, ela veio do meu ser, da conexão com a fonte, da conexão com os meus mentores. Foi uma atitude que eu tive na vida, uma atitude alegre, amorosa. Aos olhos do ego do outro pode até parecer, nossa, ela está guardando dinheiro porque tem medo, né? Tem medo do futuro, e não. Às vezes o ego das pessoas analisa as coisas muito equivocadamente. Na verdade, aquela pessoa está tendo uma escolha consciente que é fruto de uma percepção, de uma conexão com a fonte. Ela intuiu que deveria agir dessa forma porque ela se conectou com o melhor dela, com o verdadeiro eu. Então, gente, quando a gente começa a observar o que motiva cada uma das nossas atitudes, né, a gente pode observar no nosso dia a dia. Cada pequena escolha que a gente faz, a gente pode se perguntar: eu estou fazendo isso pelo medo da falta, pelo medo de ser invadida, pelo medo da minha reputação? Ou eu estou fazendo isso por amor, por percepção, por consciência? Entende a diferença, né, entre reagir pelo medo e agir pela percepção? Como é que eu consigo agir pela percepção? Esse treino é diário e constante, porque a maioria de nós está sempre reagindo pelo medo. Está sempre naquele modo reativo, bateu, levou, o outro falou para mim, eu reagi mesmo, porque eu não levo desaforo para casa, porque eu sou assim. A maioria de nós é virado no giraia porque a gente foi treinado para competição e não para cooperação. A sociedade é bélica, é narcisista e psicopática num planeta de provas e expiações, né? Então a maioria das pessoas está reagindo ao invés de agir, porque a maioria das pessoas não está conectada com o verdadeiro eu. Nessa escala espiritual, a maioria de nós ainda é um espírito imperfeito que está em processo de aprendizado para um dia, se Deus quiser, a gente atingir a iluminação. O mais importante é a gente não ficar preocupado quando a gente vai atingir a iluminação ou não. Isso é irrelevante. O mais importante é a gente viver cada momento como se fosse único, viver o presente com consciência, né? E a gente percebe isso pelo tanto de alegria que a gente sente ao realizar algo. Essa é a medida para a gente reconhecer o quanto a gente está ou não conectado com a fonte. Então, ao fazer algo, eu estou alegre, eu estou amoroso, ou eu estou fazendo por fazer, estou fazendo por medo, estou fazendo com raiva? Né? Qual é a motivação interna que está me mobilizando a realizar algo? É essa percepção que vai nos ajudar a identificar também o quanto a gente está focado no falso eu e o quanto a gente está focado na verdadeira essência. Tá tudo bem oscilar, gente. A gente está aprendendo, estamos aqui para isso, a gente está aqui no planeta Terra justamente para isso, para expandir a consciência. Então, no mundo de dualidade, faz parte. Obviamente que a gente vai oscilar, o mais importante é a gente não ficar identificado com os erros, porque em geral quando a gente fica se culpando pelos erros, isso também é fruto de uma vaidade muito grande, como se a gente não pudesse errar, né? Então a gente pode errar, a gente está aqui para isso, a gente tem que aprender também a olhar para a gente mesmo com olhos de amor, com olhos de compaixão, a aceitar quem a gente é, a aceitar as nossas sombras, que a aceitação é o primeiro passo para a transformação. Quando a gente briga contra a realidade,
a gente entra numa sintonia muito densa, a nossa percepção fica nublada pela raiva e a gente não consegue ter ações conscientes, a gente só tem reações. Então, silenciar o ego é o primeiro passo para a gente poder transformar a consciência. E assim, quando a gente começa a observar as nossas atitudes, aquilo que nos motiva, fica mais fácil a gente identificar, portanto, o quanto a gente está identificado com o ego, o nosso grau de identificação com o ego e o nosso grau de conexão com a essência. O resultado dessas perguntas a gente não precisa falar para outras pessoas, mas a gente pode guardar para a gente mesmo, como uma estratégia terapêutica para a gente se auto-observar. Então, por exemplo, se uma pessoa é grosseira com você, você fica com raiva, você quer se vingar da pessoa, olha que interessante, essa pessoa acabou sendo uma mestra para você perceber sentimentos que você precisa trabalhar em si mesmo, né? Então, poxa, eu fiquei com raiva, vou observar essa raiva, vou trazer consciência para isso. Ah, fulano discordou de mim, eu fiquei reativo. Ok, não vou me culpar pela minha reatividade, mas vou usá-la como mola propulsora para autoconhecimento. Vou observar, poxa, aquilo me traz raiva. Vou procurar aprender com aquilo e observar o porquê que aquilo me dá raiva. Ou seja, de que modo aquilo que essa pessoa me falou cutuca uma ferida em mim. Por que isso acontece? Quando eu começo a me auto-observar, a olhar uma mesma situação por um olhar mais profundo e não por um olhar egocêntrico, né? Um olhar de vingança, de reatividade, e sim por um olhar mais amplo, eu vou entendendo essa realidade por uma perspectiva maior e vou me conhecendo também. Conhecendo melhor as minhas próprias vulnerabilidades, né? E através desse processo de autoconhecimento, posso trabalhar as minhas sombras. Já fiz vídeos aqui falando sobre projeção das sombras, como integrar as sombras, né? Principalmente a gente integra as sombras, é claro, pela meditação. Quando a gente não fica brigando contra elas, com raiva de ter aquela sombra, assim quando a gente traz luz, quando a gente traz consciência, quando a gente observa, tudo aquilo que a gente pode parar e observar não é nosso. O Osho fala sobre isso também, já falei sobre isso a semana passada. Se você pode parar e observar os seus pensamentos, isso significa que você não é os seus pensamentos, né? Então esse processo de não identificação, ele se dá justamente quando você consegue observar aquilo que você não é. Se você consegue observar a sua raiva, você sabe que aquilo era você naquele momento, mas quando você observa, você consegue se desidentificar. Então você traz luz, a própria luz, traz consciência e faz aquele sentimento arrefecer e te conecta cada vez mais com a essência. Então aproveite essas oportunidades que a vida te dá, de você ficar reativo, ficar com medo, com ciúme, para você poder observar. E ao observar essas situações, você se trabalha para reconhecer quais sombras você ainda precisa integrar para expandir cada vez mais a sua percepção e a sua consciência. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, se tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aqui para mim. O like é importante. Cada vez que você deixa um like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o divulga para mais pessoas. Como sempre, agradeço muito o carinho, a generosidade de vocês. Eu sempre recebo mensagens maravilhosas de vocês, me sinto muito grata, muito honrada por isso. Infelizmente, não tenho tempo de responder um por um, adoraria poder responder um por um. Eu sempre coloco um coraçãozinho, né, quando eu leio os comentários para vocês saberem que eu li. Infelizmente, não dá para responder, mas saibam que eu leio a maioria das mensagens sempre com muito carinho e com muita gratidão. Então é isso, gente, um grande beijo e até os próximos vídeos.